Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, você que acompanha a programação da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Estamos começando mais uma semana e nesse começo de semana estamos iniciando então o plantão do Evangelho no Lar. Seja muito bem-vindo você que acompanha a toda a nossa programação e hoje o plantão do Evangelho no Lar mais uma vez internacional. Olha, estou adorando essa parte de fazer plantão do Evangelho no Lar internacional, trazendo pessoas de tão longe para poder estar conversando com você que acompanha a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior. Nós vamos trazer hoje a Débora Espadoto. A Débora, ela participa do programa Alvorada com o Nando e que grata satisfação a gente trazer a Débora Espadoto para conversar junto com a gente aqui no plantão. Ela que está nas Filipinas. Débora, eu vou dizer aqui bom dia, boa tarde, mas para você é boa noite aí, né? Seja bem-vinda, Débora! Muito obrigada, José Damião. Um prazer estar aqui junto com você, com todos os nossos ouvintes aqui para fazer o Evangelho no Lar. Sim, eu estou nas Filipinas e aqui já é 11 da noite de segunda-feira. Muito feliz de estar aqui conectada com vocês, né? Antes de dormir, fazer esse momento de prece, de aprendizado. Então, prazer. Obrigada pelo convite. E antes da gente começar o Evangelho, conta pra gente como é que está esse momento aí seu da quarentena e como é que está a Filipinas nesse momento com o coronavírus, o Covid-19, Débora Espadoto. Então, aqui eles estão ainda segurando bastante, né? As coisas estão começando a abrir, mas muito lentamente. Ainda não existe restaurante aberto, ainda não existe bares, nem pensar. É só o supermercado, o correio voltou a funcionar, algumas coisas, alguns bancos, períodos, horários específicos. Mas como aqui o sistema de saúde é muito, muito limitado, é ruim para eles aqui o sistema de saúde, eles cuidam o máximo que eles podem. Então, mantém bem fechado, talvez vá voltar a fechar totalmente de novo. Vamos esperar aí o que vem, né? Nessa situação e desse imprevisto que aconteceu com o nosso mundo, né? Estamos todos, né? Para você que acompanha toda a programação da Rede Boa Nova de Rádio, hoje estamos com a Débora Espadoto. A Débora Espadoto está nas Filipinas, vai fazer o Evangelho com a gente, e para que você já possa pegar. Então, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 8, que é Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. E no capítulo 8, a gente vai pegar o item 5, pecado por pensamento, adultério, o tema do plantão do Evangelho no Lar. Mas para que possamos começar, então, Débora Espadoto, vamos então fazer a prece de abertura, por favor? Vamos lá, muito prazer para fazer a prece nesse início. Vamos então fechar os nossos olhos, nos conectar um pouquinho com o nosso eu interior, limpar nossos pensamentos, entrar em contato com o nosso Deus, Pai Supremo, pedindo a Ele que neste momento nós possamos abrir o nosso coração para receber todo este ensinamento, todo esse aprendizado, que possa tocar o nosso coração e fazer com que a gente realmente possa olhar para nós mesmos, nos analisarmos com amorosidade, buscando a real reforma íntima dentro de cada um. Agradecidos estamos por este momento de início, neste Evangelho, plantando o Evangelho, e que esse assunto possa vir exatamente nos falar de algo importante para aplicarmos nas nossas vidas. Gratidão, gratidão Pai, gratidão aos amigos aqui presentes, e que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Obrigado, Débora. E vamos então juntos estudar o Evangelho de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Pecado por adultério, pecado por pensamento, adultério, item 5. Vós aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um
que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. É interessante, Débora, já esse início, né, nos trazendo essa reflexão, das pessoas às vezes pensando, mas eu não fiz nada, mas e o pensamento, né, Débora Espadoto? E o pensamento, né? Vem aí Jesus nos dizer que tudo começa com um pensamento, não é mesmo? E realmente, tudo parte da sementinha que a gente começa a regar dentro da nossa cabeça, né? Quando a gente lê uma frase assim, qualquer um que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Aí a gente já fica assim, que frase forte, a gente já se sente culpado, né? Eu não posso nem pensar, já dá aquele medo, né? Mas eu gosto de trazer, de buscar bastante o significado das coisas, né? Quando a gente vê aí a questão do adultério, e quando a gente vê a questão do pensar, né? O que é esse pensar? Porque quando a gente vê alguém, eu entendo desta forma, quando a gente vê alguém, a gente tem olhos, né? A gente tem olhos para ver, então é difícil a gente não ver coisas, objetos que nos atraiam. A gente vai ver e automaticamente a nossa reação do nosso sistema nervoso já faz aquele escaneamento e automaticamente em segundos a gente já tem um julgamento, a gente já tem uma opinião sobre aquilo ali, né? Então, quando a gente vê, vamos no caso aqui de um homem que olha uma mulher, né? Que é o caso que a frase traz. É difícil, é impossível que ele não veja, ele vai ver esta mulher, né? Ele vai ver, rapidamente o sistema nervoso dele vai trazer uma reação e um ímpeto de pensamento já vem à tona, seja ele que mulher bonita, mas aí o quanto ele vai regar esta sementinha, o quanto ele vai alimentar este sentimento é que vai fazer deste sentimento um problema para ele, né? Tem gente que vai pegar esse sentimento, desenvolver, trabalhar esse sentimento, elaborar, ficar com aquela imagem daquela mulher que seja na cabeça e fazer com que aquilo se torne um pensamento tão grande que aí passar para ação vai ficar algo normal. Aí fica normal passar para ação, de tanto que ele regou essa plantinha, esse primeiro ímpeto que surgiu aí. Porque a gente tem que ver, né, José Damião, que o desejo, vamos supor, no caso da cobiça, do desejo sexual, ele existe em nós seres humanos. E é por isso que nós estamos aqui, para a preservação, por isso que nós nascemos um dia, porque existe esse desejo sexual, né? O que acontece é que quando ele aparece, a gente tem que examinar, a gente tem essa consciência de perceber, mas eu preciso entrar nesse pensamento ou eu posso escolher? Né? Então, eu entendo que quando ele diz aqui que qualquer um que tiver olhado para uma mulher, ou seja, ele já sabe que nós vamos olhar, que olhar a gente se enxerga, né? Qualquer um que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, ou seja, desejá-la, aí já vai para outro, como se fosse uma escada, né, José Damião? É uma escada que desce. Primeiro passo, eu enxerguei. Segundo passo, não veio sozinho esse sentimento, esse desejo, sei lá, esse pensamento de que mulher interessante. Aí agora eu posso escolher se eu continuo descendo ou não essa escada. O que eu faço com esse sentimento? Vou me esforçar, tentar repelir, ou eu vou continuar descendo a escada, criar um monstro de um sentimento que depois eu mesmo não consigo mais controlar. Então, eu entendo dessa forma, que aí já seria realmente um cometer o adultério quando a gente elabora esse sentimento, esse pensamento a tal ponto que ele vira algo que partir para a ação fica normal. É o que, na verdade, nem é normal, mas é o que você comentou, né?
passa a ficar. Você que está nos acompanhando, participe aqui do Plantão do Evangelho no Lar. Nosso WhatsApp, olha o WhatsApp para você participar, 99643-3827. 99643-3827 é o nosso WhatsApp para você participar. Temos também o telefone 0800 979 5011, 0800 979 5011. E temos também nossa página aqui já para você participar ao vivo no Facebook da TV Mundo Maior. É no Facebook da TV Mundo Maior. Você também entra, você também participa, colocando as suas opiniões sobre o tema de hoje. Pecado por pensamento, adultério. E o texto prossegue, Débora Espadoto, dizendo, né? A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido que lhe é próprio, mas sim num sentido mais geral. Jesus empregou-a muitas vezes com um sentido mais amplo, se referindo ao mal, ao pecado, a todo e qualquer mau pensamento, como ocorre, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras dentre essa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dela, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. Débora Espadoto. Olha só, então, José Damião, aqui a palavra adultério, né? Eu procurei no dicionário a palavra adultério e lá diz assim, adultério é uma violação de um trato, né? Uma violação e também pode ser uma falsificação. Então, eu gosto muito de aqui quando ele traz que ele usa a palavra adultério, Jesus, num sentido muito mais amplo, num sentido muito mais geral, que tem a ver com todos os maus pensamentos, o desejar o mal para alguém, olha só. Então, o adultério não é só uma traição entre um casal, né? Entre um homem e uma mulher, ou entre uma relação romântica. Mas o adultério, essa traição ou essa infidelidade, né, essa violação de um tratado, ela pode acontecer em diversos níveis da nossa vida e em diversas relações. Quer ver um exemplo? A gente, por exemplo, está com uma amiga e a gente está conversando com essa amiga, fazendo aquela carinha de que está tudo bem, vamos falar assim, né, a carinha de Falciane. E lá por dentro, a gente está maquinando no nosso pensamento. Ai, olha só o que ela pensa, pensando coisas ruins a respeito dela. Isso também é um adultério, porque é uma falsificação do que a gente é na verdade, a gente está escondendo. Quer ver outro exemplo? Quando a gente fala mal do nosso cônjuge ou de uma pessoa que a gente gosta, porque a gente entende traição só o ato sexual, pronto, né? Foi lá, beijou outra mulher, esteve com outra mulher, ou a mulher esteve com outra pessoa. A gente entende o ato sexual, a traição só como um ato físico com outra pessoa. Mas, na verdade, ele vai muito além. Quando a gente tá lá falando mal do nosso parceiro, numa roda de amigos, ou para a família, ai, fulano não tem jeito, olha só o que ele faz. Isso também, de certa forma, eu estou traindo, sendo infiel, cometendo um adultério contra ele. Porque se eu tenho um problema, por que eu não resolvo em casa? Por que eu estou espalhando por aí, pelas costas dele, coisas ruins a respeito dele? Outro exemplo, quantos de nós temos vergonha dos nossos pais? E aí a gente se envergonha, aqui como diz, né? Essa parte que Jesus diz, porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras dentre esta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. Ou seja,
se a gente se envergonhar das palavras de Deus, ele também vai se envergonhar de nós. A gente está sendo infiel com Deus, que nos deu a vida, que por causa dele nós estamos aqui aprendendo a amar, né? E quantas vezes a gente não faz isso em casa, com nossos pais, com a nossa família, a gente se envergonha das pessoas. Isso também é uma forma de infidelidade, de a gente não estar prezando, né, honrando a nossa família. Então, tem vários pontos onde a gente também pode estar cometendo essa violação de tratados, de contratos, né, e falsificando. Então, num sentido mais amplo também. A gente, claro, pela frase inicial, a gente logo pensa traição homem-mulher. Mas essa traição vai muito maior do que isso. Pode ser entre amigos, pode ser entre irmãos, pode ser entre familiares. E tudo depende do que você está fazendo contra, né, pelas costas da outra pessoa, o que não está às claras. Isso é uma violação de um tratado, né? Então, quando a gente não sabe muito bem como agir, uma coisa sempre nos norteia. Nunca faça para o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Aí você já está sabendo um caminho a seguir, né? Se você não gostaria que o seu marido ficasse falando mal de você para os amigos dele, não faça o mesmo, não fale as coisas ruins, né? Então, isso também não deixa de ser uma das formas de uma traição, de uma infidelidade. E o quanto é importante, né, Débora, essa transparência nos relacionamentos, como você mesmo ampliou, não só entre casais, mas entre amigos, né, você ter essa transparência de expor aquilo que você não gostou, daquilo que pode se melhorar, em todas as relações, né? Nas relações entre casais, entre amigos, o quanto isso é importante para esse fortalecimento dessa relação, porque senão é o que você estava comentando, são alguns exemplos de traição que acabam acontecendo, de adultério, por coisas, às vezes, que poderiam ser resolvidas com o diálogo, né, Débora? Com a clareza, com um diálogo claro e verdadeiro, né? Uma das coisas que a gente tem que se perguntar é por que eu tenho que mentir para essa pessoa? Por que eu estou escolhendo mentir? Né? E aí a gente vai começar a se dar conta do porquê que a gente esconde as coisas, porque a base de uma relação, qualquer uma delas, para a gente construir uma relação saudável, a base é a confiança. Se não há confiança, quebra, igual o cristal, que quebra e não volta mais, por mais que colhe as pecinhas. Então, se a gente quer uma relação estável, duradoura, e que ela seja fortificada, assim, com bases fortes, uma das bases que precisa estar ali é a confiança. E como haver confiança, sendo que dos lados dessa relação se mantém em mentira, né? Ah, mas eu não posso falar isso para essa pessoa porque ela não aguentaria. Por que então você faz? Né? Ou então, por que não abrir o jogo? Por que não... Talvez não são pessoas tão compatíveis assim, mas que a gente fica aí fingindo que está tudo bem, né? Então, estar às claras, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, quando a gente mostra os nossos defeitos, e a gente consegue aceitar eles, e a outra pessoa nos ouvir, a gente ouvir outra pessoa e aceitar os defeitos dela, é aí que se cresce a relação, que floresce. Quando não existe mais esse medo de falar uma verdade por magoar, né? É importante demais isso. Deixa eu trazer participação dos amigos, ouvintes e telespectadores que nos acompanham aqui pelo Facebook. Newton Domingues, gratidão por estar nos acompanhando. Também Luiz Eugênio, boa tarde, amigos, abençoada semana, gratidão, um forte abraço. O Luiz Eugênio está em Itu, no interior de São Paulo. Liliane Tosta também nos acompanhando. Constantino Lapostina, boa tarde. Dione Dione, que também está nos acompanhando. Olha aí, o Nando. O Nando também está aqui, entrou para acompanhar.
Que saudade do Nando. Opa, o Ricardo também está aqui, também está nos acompanhando. O Ronel Alves Barbosa. Ronel vai estar aqui essa semana junto com a gente. Amanhã, né? Nando Garcia, excelente evangelho. Olha, o Nando está até escrevendo aqui. O Ronel, boa tarde, queridos amigos. Vamos nos sintonizar. O Ronel exatamente é o pensamento. Isabel Guardiano, bom dia. Neide Antunes, boa tarde. Conceição Munhoz, boa tarde. Amélia Gonçalves entrou. Sandra Pereira. Elaine Struder, boa tarde. Damião e Débora e todos os amigos. Damião, o programa Sensibilidade do Sábado com a Clara, um alerta para os pais, muito bom, na Vila Carrão de São Paulo. Gratidão, a gente que trabalha, né? Tem os sábados às 20 horas o programa Sensibilidade. Obrigado, Elaine. Elaine que acompanhou. Falamos sobre suicídio de crianças. No próximo sábado estaremos com o Marcelo Souto-Maior falando com a gente, conversando junto com a gente. A Jacira Oliveira Santos, o bom dia, em que não somos o pensamento, somos o bom dia. E o que não somos, o pensamento, somos o ser consciente, que observa o pensamento. Nisso pode acontecer as escolhas. Olha, a Jacira trazendo isso. É que não somos o pensamento, somos o ser consciente, que observa o pensamento. Nisso pode acontecer as escolhas. Você queria comentar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho com a Jacira, a Jacira Santos, aqui, Débora. Ah, que legal. Essa colocação da Jacira é muito isso, né? Quando a gente começa a meditar, por exemplo, a gente começa a desenvolver essa nossa habilidade de perceber, de observar nossos pensamentos. Então, é como ela diz, nós não somos o nosso pensamento. Quando vem um ímpeto de atração por alguma coisa, né? Ou, eu estou de dieta, vamos pegar o exemplo, estou de dieta e eu vejo um bolo de chocolate delicioso. E eu vejo aquele pensamento, logo aciona para mim, né? Come o bolo. Né? E aí, se eu estou me esforçando para ser mais saudável, cuidar do meu corpo, me manter nos meus contratos, olha aí, me manter fiel a mim mesma dentro do que eu determinei com os meus contratos, então eu vou segurar, repelir aquele desejo e não vou à frente, não vou colocar ele para ação. Então é como ela falou, a gente tem essa escolha no momento que eu percebo que eu não sou esse pensamento que brota ali. Nós somos o observador desse pensamento. É como se a gente estivesse assistindo, né, a um espetáculozinho, num teatro, e aí de vez em quando vem um personagemzinho, lá vem um anjinho, e diz assim, olha, fica no caminho do bem. E aí vem um diabinho lá, né, não, vai, segue, come esse bolo de chocolate. E aí a gente tem essa escolha, a gente assiste esse espetáculo dentro da nossa mente, a gente se desidentifica com essa mente, a gente não se identifica com nenhum dos dois, e a gente volta para o nosso ser interior e diz, o que é o melhor para mim? E aí a gente toma a decisão com muito mais calma, eu não tomo aquela decisão assim, eu não posso comer o chocolate, não posso comer o bolo, não é sofrido. Porque eu entrei em contato com o meu eu interior e eu senti a presença divina me orientando. Então, quando a gente faz meditação, pratica constantemente, a gente fica mais ativo para enxergar esses pensamentos como não identificados com a gente. Estou pensando isso. Que interessante esse pensamento. Estou pensando isso. A gente assiste e volta para o interior para buscar o melhor caminho. E aí, se eu escolho o caminho do bem, é por inspiração e não dói fazer certo. Pelo contrário, é uma alegria muito grande conseguir permanecer naquilo que nos faz bem. Hoje, o Plantão do Evangelho no Lar, aqui na Rede Nova de Rádio, na TV Mundo Maior Internacional. Delícia fazer um programa falando do Brasil nas Filipinas. Brasil e Filipinas. Eu no Brasil, Débora Espadoto nas Filipinas, e você, onde estiver, em todo o Brasil, podendo acompanhar. Quem está nos acompanhando também é a Janaína Soares. Janaína Soares está em Peruíbe nos acompanhando. Rita Maciel,
muita boa tarde, muita luz. O Ronel, muito bom essa explicação. O Nando, abraços, Débora e Damião. Opa, Nando, gratidão, viu? Que está nos acompanhando aí, Nando. A Orfila Gonçalves, bom dia, está em Lavras, no Rio Grande do Sul. Odete Valença, boa tarde, que tenhamos uma semana abençoada. Jonas Martinho, bom dia, como conversar é bom, ter equilíbrio, compreensão, confiança. Obrigado, Rita Maciel, gratidão por ter a oportunidade de participar dessa emissora maravilhosa e do bem. Obrigado, viu? Luísa Dias, também estou por aqui. Boa tarde, Ângela Freitas, também nos acompanhando, Cida Ferreira. Muito bom, Evangelho, gratidão. Berrion Martins, boa tarde, está em Santiago do Chile, nos acompanhando. Neide Santos, de Várzea Paulista, todos, muito gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando. Boa tarde, Solange Ribeiro, por telefone, Luiz de Santo André. Boa tarde a todos, estou acompanhando. Orai e vigiai seu pensamento. Orai e vigiai seu pensamento, o Luiz lá de Santo André. E é muito isso mesmo, né, Débora? Orai e vigiai o pensamento, né? Exatamente. A gente ora, né? Pede esse auxílio, agradece, e aí a gente vigia, faz a nossa parte. Uma coisa que é interessante de falar é que quando a gente quer se manter fiel a algum contrato, seja fiel a nós mesmos, seja fiel ao parceiro, à parceira, seja fiel a algo que a gente traçou um contrato, traçou um tratado, é importante que a gente lembre que os desafios virão para nos fazer desenvolver. Por exemplo, quando a gente pede a Deus, por favor, Senhor, me dá força para eu conseguir passar por essa tentação. Como é que vem essa força? Ela não é assim, a gente vai lá dormir, daí acorda, pronto, estou forte, né? Botaram um chip aqui durante meu sono, agora eu já tenho essa capacidade. Programa de força instalado com sucesso. Que bom se fosse, queria eu, né? Eu não sei onde é que compra, se vocês souberem, vocês me falem, eu vou comprar. Mas, na verdade, quando a gente pede, Senhor, me dá força para que eu consiga passar por esse desafio, essa tentação. O que Deus, na sua imensa misericórdia e bondade, Ele faz? Ele nos dá situações e pessoas para desenvolver a nossa força. Então, que situações serão essas? Aonde põe a prova, aonde põe a teste a nossa força. Então, muitas vezes, é justamente quando a gente está tentando mais e mais ser forte, que as dificuldades aparecem como sinal de que, está vindo exatamente o que você precisa para testar, para se melhorar. Agora vai lá, enxerga isso como um teste e passa no teste, para você ver a sensação de liberdade, de prazer espiritual que você sente. Né? É a mesma coisa quando a gente pede paciência, quando a gente pede, quero paciência, Senhor, me ajuda a ter paciência. Aí sim, vem as situações todas lá de teste, né, de testar nossa paciência. Nos deixam irritadíssimos, que é para a gente desenvolver aquilo que a gente quer desenvolver. Então, é natural que venham os desafios quando a gente quer melhorar em alguma coisa, né? É natural que os desafios, assim, se apresentem com muita frequência, para a gente realmente ir lá e, então, desenvolver. E aí é a nossa percepção, né, de olhar para aquilo e dizer assim, gratidão, Deus, porque o Senhor está me dando exatamente o que eu preciso, né, e não olhar com ódio, que saco, olha só o que me acontece, tudo acontece comigo, como sou vítima, justo agora que eu quero ser forte, olha o que acontece. É a gente entender como Deus age, né? E é justamente agora que eu quero ser forte, tá ali aquela montanha, tá ali aquela pedrinha, que é justamente para a gente ver, e aí, como é que você vai tirar essa pedrinha? Esses desafios têm que existir para que a gente possa superá-los, né, Débora? Exatamente, veio justamente para isso. Vai lá, então,
Vai lá, meu filho, desenvolve. Agora desenvolve a força que tu tanto quer. Tá na mão, tá aqui o que tu precisa. Tá. E a gente sai ficando bravo, né? Débora? É aquele pequeno desafio que as pessoas colocam, como você diz, né? Se colocam ali, mas é muito grande para mim. É do tamanho ideal, é só a gente saber como administrá-lo, né? Exato, porque não vai vir maior do que a gente consegue. O problema é que a gente tem muito pouca resistência, né? Na verdade, a gente tem resistência. A gente só não quer. Não, dá muito trabalho. Prefiro não fazer. Quem nunca, né? E aí é aquilo, né? Eu prefiro não fazer, pronto. Aí realmente, né? Aquilo que era uma pequena pedra que você teria que tirar dali, ver onde colocar, ou simplesmente saber conviver com aquilo, ou transpor de lugar, superar aquilo, você vai deixando ela crescer, 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 aí ela não cresce mais ali, aí ela vai crescendo dentro de cada um, né, Débora? E na verdade a gente começa a carregar, aí você começa a carregar aquela pedra, e estava lá no caminho por muito tempo, e isso acaba prejudicando, inclusive, até a saúde, né, Débora? Exatamente, vai nos prejudicando de forma completa, holística, como a gente diz, né? Porque se eu tinha um médico que ele dizia, ele era um clínico geral que não fez nenhuma especialidade, porque ele dizia, como que eu vou fazer uma especialidade se o corpo é uma coisa só? Se o dedinho está doente, o corpo inteiro está doente. Se a unha do pé está triste, o corpo inteiro está triste. Então, é aquela coisa. Vamos ver essa pedrinha comparando com esse pensamentinho na nossa cabeça que começa a gerar. Às vezes, um pensamentinho de cobiça, como inicia a frase aqui, cobiça de uma outra pessoa extraconjugal, fora do nosso casamento, do nosso relacionamento. Aí vem aquele ímpeto, a gente analisa. Agora, se eu começar a elaborar esse pensamento, essa pedrinha, ela vai crescendo. Daqui a pouco ela é uma pedra tão gigantesca, daqui a pouco eu já estou apaixonado pela pessoa em pensamento, já estraguei meu casamento, de uma coisa tão pequena, aquilo se transformou uma montanha que me afunda, que pesa na minha vida inteira. E às vezes é só uma coisa que eu criei. E aí eu não tenho mais escolha se não passar para a realidade aquilo, acabar com um casamento em casa, que eu podia estar elaborando em casa, né? Mas assim a gente faz uma bagunça. E é aquela coisa, o pensamento, né, que vem. É como a nossa amiga aí falou, que ele vem e a gente olha para ele e ele não é a gente não precisa ser aquilo. A gente não precisa seguir. Mas a gente tem a escolha. Então eu gosto de lembrar, é aquela coisa, passarinho pode até fazer... Pode até, como diz a palavra, fazer um cocôzinho na nossa cabeça. Mas ele não pode fazer ninho. A não ser que a gente deixe. Que a gente fique paradinho ali esperando ele fazer o ninho. Então, é uma decisão nossa, né? Trazer mais participações aqui. Lembrar, Neide Santos na Várzea Paulista. O Ronel Barbosa, como é importante estudar e ampliar os conhecimentos em torno dos evangelhos. Parabéns, queridos. Obrigado, Ronel. Neide Chagas, ótima reflexão. Marcos Ferrari, bom dia, atrasado, mas cheguei. Está no Rio de Janeiro, sei que está chegando atrasado. Hoje nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item 5, pecados por pensamento, adultério. Elaine Bertolini, boa tarde. Manda um abraço para Débora. Elaine Bertolini disse para mandar um abraço para você. Eva, um abraço para essa amada. Obrigada por estar aí. Opa! E aí o texto até prossegue, Débora Espadoto, que está nas Filipinas, fazendo o evangelho junto com a gente hoje. Aí ele diz, né, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Aí a reflexão, né, Débora? Como o coração nosso tem que estar puro, sabe? De repente, é aquilo que você mesmo disse, você pode até ver, mas de repente parar e falar, não, tá certo. E o teu pensamento te retorna para a tua casa, te retorna aos teus amigos, te retorna ao teu lar,
o teu companheiro, a tua companheira, é o coração que vai regendo essa parte, né, Débora? Totalmente. E aqui, quando ele diz, né, que os nossos pensamentos é um sinal de impureza, quando tem maus pensamentos aí, pensamentos que querem nos levar para uma caminhada mais torta, digamos assim, é um sinal de impureza. Mas eu me pergunto, José Damião, o quanto é difícil para nós ainda aqui, nesse plano, nessa existência, nessa condição de evolução, o quanto ainda é difícil para nós eliminarmos, nem pensarmos, né, numa possibilidade assim que nos tire do caminho. O quanto a gente ainda tem para nos depurar, o quanto a gente precisa ainda nos esforçar para ir limpando, purificando tudo que tem dentro da gente que nos faz brotar aquele pensamento, né? Porque ele vem automático. Claro que a gente já tem a escolha do que fazer ou não, mas chegará um dia, com a nossa evolução, com a nossa depuração, que nós chegaremos lá naquele lugar onde nem o pensamento virá na nossa cabeça, querer nos levar para caminho nenhum, porque já nem fará mais sentido para a gente ter a possibilidade de sair do caminho da luz. Então, olha que lindo o dia que a gente chegar nesse estado, e a gente vai chegar, né? Então, eu penso assim, o quanto ainda a gente precisa caminhar, o quanto ainda precisamos nos orar e vigiar, né? Tem uma participação aqui do Marcelo de Rio Claro, e aí ele diz, né, sei que tenho que vigiar meus pensamentos. Nossa, como é difícil. Meus vícios e más tendências são muito grandes. Tenho me apegado em vídeos de YouTube espíritas, estudos do Evangelho, tendo distrair o pensamento, mas me pego o tempo todo com os pensamentos perversos. Não é fácil, mas sejamos persistentes. Ele mesmo já tem aqui, o Marcelo do Rio Claro, já dizendo isso. Temos que ser persistentes, né, Débora? Muito. Eu vejo essa questão de a gente controlar nossos pensamentos, vigiar nossos pensamentos, como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, sabe? Ela não sabe andar e o pai fica segurando atrás enquanto ela vai dando as pedaladas. Assim a gente tem que fazer com a nossa mente, né? Ó, vamos mudar o caminho aqui, deixando em linha reta, cuidando para não cair, porque se tirar a mão, cai. E a gente precisa ficar nesse estágio de segurar a bicicleta dos nossos pensamentos por muito tempo. Mas vai chegar o dia que a gente vai segurando cada vez menos, com menos força, só com uma mão. A gente começa a experimentar largar e voltar, assim como o pai ensina a criança a andar de bicicleta. E vai chegar o dia que ela aprende. E assim é a nossa mente, tagarela, né? Que nem um cavalinho chucro que pensa o que quer, que traz uns pensamentos perversos, traz uns pensamentos que até a gente, às vezes, se assusta, né? Mas enquanto ela ainda não está adestrada, a gente vai segurando a bicicleta dos nossos pensamentos, até que ela saiba andar de bicicleta sozinha, né? E vá sozinha, aí vai ser automático. Aí vai ser, como diz aqui no Evangelho, o pensamento nem vem, nem faz mais sentido, já aprendeu, né? Helena Bernardo, boa tarde a vocês. Obrigado, Helena. Tereza Farias, boa tarde. Cheguei atrasada, não sabia que estava tendo. Opa, olha, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, tem o Plantão do Evangelho no Lar. Nós temos 3 edições diárias. Temos às 7, temos às 12 ao vivo e também temos às 18 horas. Gente, é toda uma proposta de falarmos do Evangelho aqui. Obrigado, seja bem-vinda, Tereza Faria. Gisele Cardoso de Miranda, boa tarde. Boa tarde, Débora, boa tarde, Damião. Ela está dando. Joana de Ângeles diz que temos 9.500 pensamentos, 95 mil pensamentos diários. Olha o Nando participando aqui junto com a gente, trazendo a Joana de Ângeles, que temos 95 mil pensamentos diários, né, Débora? É muitos, né? E como que a gente vai conseguir controlar tudo isso? É uma batalha.
diária, né? E eu vejo que a meditação é uma das coisas que ajuda demasiadamente quem quer ter essa calma para perceber os pensamentos. Porque senão, se a gente não medita, se a gente não silencia, a gente acha que o nosso pensamento é o que a gente está sentindo, já confunde sentimento com pensamento, com emoção, já mistura tudo. Então, eu sempre gosto de dizer que a oração é quando a gente agradece, quando a gente pede, quando a gente conversa com Deus. E a meditação é quando a gente ouve Deus, quando a gente recebe. Então, a gente fica em silêncio por 5 minutos todos os dias. É só isso, só ficar em silêncio. E a gente fica lá sentadinho e presta atenção nos nossos pensamentos, só. E com o decorrer do tempo, a gente vai ficando muito bom em perceber o que é emoção, o que é sentimento, o que é esse pensamento. Então, a gente consegue tomar as decisões com muito mais clareza, com muito mais inteligência emocional. A gente consegue ter um pensamento assim, como se ele ficasse, sabe, umas cordas de um violão, tudo emaranhadas, assim? E aí, daqui a pouco, se afina e aquilo fica retinho, afinadinho. É assim que fica a mente quando a gente medita. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não consigo, eu sou muito inquieta. No início a gente é assim, mas aí vai fazendo todos os dias, 5 minutinhos, que a vida muda. A gente vai tendo percepções, ficando mais feliz, e os pensamentos é muito mais fácil de controlar, de perceber. Olha, Helena Bernardo está em Sorocaba, concordo, controlar os pensamentos não é fácil. Rosângela Gabri, boa tarde, estou aqui na Paraíba, Além Paraíba, Minas Gerais, um abraço para vocês. Marinete Cunha, bom dia. Olha, a gente tem mais aqui 4 minutinhos, então, Débora Espadoto, vamos fazer então uma prece e vibração, então, para a gente estar encerrando Olha que linda essa oportunidade da gente estar aqui, Brasil, Filipinas, para fazer esse evangelho com você, amigo ouvinte e telespectador da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Débora Espadoto, vamos então à prece e à vibração, por favor. Vamos lá então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrando no nosso íntimo, no nosso interior. Vamos nos perguntar como estamos nos sentindo hoje, como está o nosso coração. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe neste dia, que nos abençoe em todos os dias, que esteja conosco, segurando as nossas mãos, toda vez que o desafio vier, toda vez que as tempestades da vida nos desafiam tanto, nos trazem dor, nos trazem medo, nos trazem angústia. Que todos os nossos desafios, que todos os nossos testes possam ser vistos por nós como oportunidades de mudança. Que com tuas palavras de hoje, Senhor, que elas possam entrar no nosso coração, plantar uma sementinha de amor, e que esse amor possa florescer, emanar, contagiar a todas as pessoas que amamos, contagiar a nós mesmos, e que este amor possa ser a chama que acende a luz do nosso caminho e nos mostra a direção. Imagine neste momento todo o planeta Terra emanando esta luz, emanando este amor, seguindo esta chama que é o amor, porque só o amor cura. Agradecidos estamos por este momento, por esse ensinamento, Senhor, e que esta sementinha de amor plantada no nosso coração possa reverberar, germinar durante a semana e nos lembrar a cada passo de que nós temos a escolha. Nós temos a escolha todos os dias de fazer o bem
de cumprir com nossos contratos, de sermos fiéis a nós mesmos e a Deus, nosso Pai. Gratidão, Criador, gratidão, Jesus, gratidão, nosso Pai. Que tenhamos todos um bom dia, iluminados por essa bênção do amor, e que assim seja. Que assim seja. Era Débora Espadoto conversando com a gente para fazer esse evangelho hoje das Filipinas, lá já quase meia-noite já, né, Débora? Já quase meia-noite aí, né? Quase meia-noite. Olha, a Elaine Bertolino acho que traz uma tradução bem singela. Que delícia de momento, gratidão. Gratidão, Débora, por essa realização, por estarmos juntos fazendo esse plantão. Gratidão, obrigado, viu? Obrigado mesmo, gratidão. Gratidão imensa pelo convite e até a próxima. Até uma próxima. Até você também que acompanhou mais esse plantão do Evangelho no Lar. Agradecimentos a toda a equipe, né? Eliette Ribeiro, Solange Ribeiro, agradecendo também na técnica, né? Opa, o trabalho de Marcos Magrini, agora Lailson Cunha no áudio da Rádio Boa Nova, o Boris Maciel, agora o Jefferson na geração da TV Mundo Maior. E a você que nos acompanhou, gratidão. E amanhã estaremos juntos com mais um plantão do Evangelho no Lar. Obrigado, Débora. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.